Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. O Ibovespa apresentou leve baixa de 0,3%, praticamente estável. O que a gente pode se observar desde o pregão da quinta-feira que as mínimas aqui no gráfico diário são ascendentes e as máximas descendentes, ou seja, pelo intraday fica mais claro perceber a formação de um triângulo simétrico, um padrão gráfico de indefinição. Então temos essa indefinição dificultando um pouco mais entradas de swing trade para uma melhor relação risco-ganho, mas tornando aí o próximo pregão um pouco mais relevante, pois aumentando a chance de sair aqui ou para cima ou para baixo. O sinal mais relevante para a saída aqui e gerar um movimento de subida seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, 46.156 pontos, onde tem essa região de resistência por volta dos 46.200 pontos. Para gerar um sinal mais relevante para baixo, seria através da perda desse último fundo ascendente aqui no G60 de 45.022 pontos, o que aumentaria a chance de seguir o caminho a favor da tendência vigente do gráfico diário, que é de baixa. No mini índice, dia também abriu aqui em alta, veio aqui para cima e depois perdeu força, mas sem perder também o último fundo ascendente no gráfico aqui de 60 minutos. Então a gente pode observar também algo semelhante aqui no mini índice. Então ficamos mais para a ponta vendedora se perder a mínima do pregão de hoje, buscando operações de day trade na ponta vendedora através de topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou 15 minutos, respeitando aqui essa região de em torno de 45.350 pontos, como 400 pontos arredondando como resistência. E para a ponta compradora, o ideal é que te gerasse alguma sinalização mais forte aqui de subida, rompendo uma linha de tendência de baixo, para buscar fundos ascendentes aí acima preferencialmente da região mais dos 45.900 a 46.000 pontos. No dólar, dia também bem travado, o dólar também não saiu da máxima e da mínima do pregão anterior, mas vejo o próximo pregão de forma relevante, ou seja, importante. A superação da máxima do pregão de hoje aumenta a chance de ter um movimento de alta, mesmo que esse movimento venha a ser fraco para cima, mas aumenta a chance de ter mais 1 a 2 pregões aqui de tentativa de subida aqui por parte do dólar. Por outro lado, se o dólar abrir vindo aqui para baixo, e principalmente no próximo pregão perder a mínima do pregão de hoje, consequentemente a mínima do pregão de sexta, reforça a chance de ter uma movimentação maior aqui para baixo, ou seja, um movimento mais estendido aqui de baixa pelo gráfico diário. Então eu vejo o próximo pregão bem importante e a gente vai ficar atento para buscar oportunidades mais relevantes aí, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Olhando agora para a PetroR4, a Petro terminou o dia em forte queda de 4,39%, ela terminou confirmando aquela formação de topo descendente no G60, abrindo uma bela possibilidade de buscar a operação de day trade, de gerar uma operação de day trade, a gente até tinha comentado na sexta-feira, tentando pegar uma movimentação aqui para baixo. Ela terminou fechando novamente abaixo da região dos R$ 7,52, algo que ela vinha respeitando essa região. Aqui chegou a fechar abaixo, mas não houve oscilação abaixo. Então a oscilação abaixo do pregão, da mínima do pregão de hoje, que foi de 7,15, reforça um pouco mais a chance dessa região de 7,52 funcionar de forma mais forte como resistência para o ativo. Abriu em alta, perdeu a mínima do pregão de hoje, também ainda continua mais para a ponta vendedora de day trade. Ideal que, se for para uma venda com melhor relação risco-ganho de day trade, ideal que ela venha aqui testar essa região que ela perdeu de suporte aqui no gráfico intraday, na faixa aí perto dos R$ 7,42 e proporcione alguma sinalização de topo aqui no gráfico, por exemplo, de 60 minutos. Na Vale 5, o dia foi de baixa, queda de 1,5%, ativo já passa a respeitar a região dos R$10, bateu nos R$10 hoje, ficou para baixo dos R$10, não andou muito para baixo, mas enfim, é bom ficar atento pelo gráfico de 60 minutos, porque começou a dar uma picotada, vamos dizer assim, uma sinalização de perda de força na queda, porque gerou um candle forte aqui para baixo e não andou, e depois lateralizou. Então se abre caindo e reverte aqui, quebra essa sequência de topos descendentes no G60, pode trazer uma oportunidade de se buscar uma compra contra a tendência na Vale 5. Se essa análise está sendo útil para você, lembre-se, dê um like nela, eu agradeço desde já. Bradesco, BBDC4. Olhando o que a gente estava comentando agora, observe aqui no Bradesco, fundo ascendente, opa, agora vai para cima, não, já volta para baixo, topo descendente, ou seja, um momento de definição e, consequentemente, um momento mais difícil operacionalmente, é fato, pelo menos
de acordo com o meu método. E aí nesses casos eu prefiro às vezes não arriscar tanto, às vezes passo 1, 2 dias sem nenhuma operação, mas enfim, eu estou preservando de alguma forma o capital, buscando sempre uma curva do capital favorável, enfim, a rentabilidade no final do mês ou mesmo num prazo maior. Mas de qualquer forma, o Bradesco segue aqui numa tendência indefinida, gerou uma movimentação para cima. Se a gente olhar para o G60, o caminho mais provável seria gerar um movimento de alta, ou seja, se abre subindo na primeira hora de pregão e depois reverte para baixo, perdendo a mínima desses dois fundos aqui que está praticamente no mesmo nível, que seriam dois fundos praticamente no mesmo nível, ficaria mais para abrir uma posição de venda, tentando pegar a continuidade desse movimento aqui para baixo da BBDC4, ou seja, para buscar um novo teste da região de suporte, primeiramente na faixa dos R$ 21,00 e a mínima aqui desse fundo na casa dos R$ 20,60. E para a ponta compradora, teria que arriscar um pouco mais. A operação de day trade não deveria perder a mínima do dia de hoje, 21,32, para se buscar alguma operação na ponta compradora de day trade através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Cielo, focando em swing trade, Cielo está em cima do patamar de resistência. A gente já tinha citado esse ativo na semana passada. É importante mencionar que, para mim, se essa ação vier a perder a mínima do pregão de hoje, traz, principalmente se abrir subindo, de alguma forma traz essa possibilidade de abrir uma venda em Cielo, na expectativa que da formação desse topo descendente no gráfico diário e, consequentemente, de um movimento de baixa que vem até fechar esse gap aqui, que tende a funcionar como suporte, junto com o fundo anterior, R$ 34,61, e a mínima desse fundo, R$ 34,86. E por último, a Lame 4. Lame 4 seria, Lame 4, KLBN11, um pouco parecidas nesse sentido de conseguir ter uma boa recuperação de um movimento de baixa anterior, mais forte no gráfico diário, geraram um candle de indefinição no pregão de hoje, na realidade respeitando a máxima e a mínima do pregão anterior, e olhando para a tendência desses papéis que são mais de alta num prazo maior, ficaria mais atento para uma possível ponta compradora se conseguir romper essas duas máximas aqui anteriores, nesse caso aqui R$18,95 e na sequência R$18,97 seria uma das alternativas de ponta compradora. E sendo mais ousado, tentando pegar com uma movimentação para baixo para o fechamento de um gap, a venda mais arriscada se perder R$18,34. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.